Vamos lá, segunda tentativa da live hoje. Eu vou adicionar aqui o Marcos, que já está online. Aí, agora. Então já fica a primeira dica para os amiguinhos: não atualizar o Android no dia em que for fazer uma live importante, só quando for bobagem. Primeira dica da Vivendo noite. e aprendendo, né lá? Já começamos de forma prática aqui essa live, né? Pois é, bicho. Não, hoje à tarde chegou dessas notificações, né, que o sistema manda, atualize Android 10 e tal. Eu falei, bom, tô fazendo nada mesmo? Vamos atualizar. Aí foi hoje à tarde. Acho que como É, eu não reiniciei de novo depois, né? Deve ter dado uhum. algum bug aqui, mas faz parte, né? Pois é, mas estamos aí. O pessoal está entrando, iniciando então formalmente agora a live aqui da Lado B. Então, para quem está entrando agora, a Lado B Escola de Música está promovendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, uma live com profissionais de todas as áreas da música. Então, a gente teve já os sócios da Lado B conversando, músicos, professores. Eu participei de uma live na quarta-feira falando de editais de música, e hoje a gente tem a presença do ilustre Marcos Lauro, da Orfeu Digital, que vai conversar com a gente sobre estratégias de divulgação digital, principalmente para o meio artístico, que é a, 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 a grande carreira do Marcos foi desenvolvendo essas estratégias, tem uma extensa história, e vou até pedir então para o Marcos falar um pouco também desse início da carreira dele, como foi que acabou chegando aí nessa parte do digital. Pô, legal. Eu que agradeço aí a você, Tiagão, o pessoal lá do B aí, que, enfim, a gente já tem esse contato aí já faz um tempinho, né? E a gente espera que depois que esse caos aí passar, a gente possa fazer as atividades presenciais mesmo, né? Que aí, né, dá aquele gás e tal. Mas por enquanto a gente vai usando as ferramentas que a gente tem na mão e é isso aí, né? O lance é não deixar cair, né? Pois é. Bom, é o seguinte, eu sou jornalista de formação, né? E eu trabalho com comunicação desde 2001. Comecei no rádio e depois fui para o jornalismo e tal. Então, de 2001, e aí quando eu comecei no jornalismo de fato em 2007 até há 2 anos, sempre trabalhando em redação. E a última redação foi a Billboard, né? Billboard Brasil. Teve uma depois, mas eu não conto muito. A última para mim foi a Billboard. E aí aconteceu o seguinte, quando enfim, se encerrou a Billboard e tudo mais, eu sempre trabalhei com músicos, né? Sempre trabalhei com música, jornalismo cultural. E aí eu dei uma olhada no mercado, falei, pô, as pessoas estão precisando contar as novidades, tem muita novidade, tem muita música boa, nacional, saindo toda semana. E rola um gargalo aí muito importante na imprensa dita tradicional, né? A imprensa não consegue cobrir tudo, nunca conseguiu, né? Mas hoje, então, acho que um pouquinho mais. Então, dei uma olhada no mercado, conversei com algumas pessoas sobre demanda, e aí estão precisando, vocês acham que estão precisando de redes, não tá? E aí já tem 2 anos que eu estou com a Orfeu Digital, que é a minha agência de marketing digital, inicialmente voltada para música, como você falou, porque é o campo onde eu tenho os contatos, onde eu trabalho já há algum tempo e tal. Então, para mim, entre aspas, ficou mais fácil, né? Vamos dizer assim, já é onde eu tinha os contatos. Uhum. Mas, na verdade, são ferramentas, são ideias que valem para qualquer ramo, né? Para pequenos negócios, principalmente. As estratégias são muito parecidas. O que muda é o discurso, claro, a forma, né, como você vai falar com o público que você quer atingir. Então, há 2 anos eu trabalho exclusivamente com isso, com gerenciamento de redes e geração de conteúdo online. Pode ser um site, pode ser conteúdo para aplicativo, pode ser
qualquer coisa nesse sentido, né? Uhum. Então, eu tô com o Orfeu já, então, né, eu trabalho de casa mesmo, né? Eu não tenho, pelo menos por enquanto, um escritório, uma agência de fato, mas eu trabalho de casa atendendo artistas principalmente. Hoje, eu posso dizer que eu tenho aí um artista fixo, que eu tô com ele já há 2 anos, desde o começo do Orfeu, e eu tô com mais dois aí que são temporários, porque às vezes é um artista que não tem muita demanda sem ser lançamento e show, né? Tem aquelas entre safras que o artista às vezes não tem tanto conteúdo assim para a gente jogar na rede, então a gente faz esses trabalhos mais temporários também. Então precisa lançar um single, então vamos trabalhar aí 3 meses para lançar esse single, fazer uma cama legal, uma base legal e soltar esse single com propriedade nas redes. Vamos divulgar um show, vamos divulgar um disco e etc. Então eu acho que nesses 2 anos eu tenho formatado o trabalho dessa maneira para atender tanto músicos que já têm uma estrutura e têm uma equipe formada, quanto músicos que querem ali, pô, preciso divulgar isso já. Então vamos fazer, é possível. Uhum. E eu acho que assim, quando a gente fala de digital hoje para música, né, a gente meio que tudo é digital hoje para música, né? Então, se a gente for pensar, a divulgação é digital, mas a gente tem a distribuição, é muito feito no digital também. A presença online do artista hoje é praticamente 100% digital, tirando aquele momento do concerto, né? Tirando aquele momento do show, né? Então, queria que você falasse assim, qual que é a importância, né? Então, o que que o artista tem que pensar nessa estratégia digital, né? Porque, e até para você falar, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando redes sociais, site, e como que isso cruza, por exemplo, com uma plataforma digital de streaming, né? Então, Spotify, conteúdo para YouTube, né? Qual que é o cenário aí hoje que o artista tem para essa presença online dele? Sim, o grande mote, assim, a frase que eu costumo usar no meu trabalho desde o começo também é fazer com que o artista seja o seu principal veículo de comunicação. Aí voltando um pouquinho na questão da imprensa, ok, a imprensa não consegue cobrir tudo, é importante ainda, tá? É muito importante ainda. O artista que tem condições de ter uma assessoria de imprensa e um trabalho digital deve ter, porque ainda é importante. Mas a gente sabe que tanto por conta desse custo, quanto por conta do próprio espaço, que é muito pequeno, às vezes o artista tem que escolher, né? Ó, num determinado momento eu vou trabalhar só assessoria, num determinado só o digital. Então, e aí no digital fica realmente esse dilema, né? A presença digital ela pode ser muito over, né? Ela pode ser exaustiva até, como às vezes a gente pode pecar pelo menos, né? Municiar menos o fã. Quando eu digo que um artista deve ser o seu veículo de comunicação, eu quero dizer que todas as informações sobre ele, sobre a sua carreira, devem estar num ambiente em que ele controla, em que ele diz quando publicar, quando não publicar, como publicar. Então aí entram as redes sociais e tem uma coisa que muita gente pergunta ainda em relação a site. Qual que é a minha posição e de vários colegas para quem eu já perguntei sobre o site? O site é o que a gente chama de casa própria, né? A rede social, por mais que ela seja aberta também, é só a pessoa criar um login e senha, a rede social ela pode num determinado momento acabar, né, como já aconteceram com muitas redes e o material ser perdido. Ela pode estar instável num dia, a gente vê aí, né, o próprio Instagram, Facebook às vezes caindo, né, então você, né, dá aquele desespero, né, você põe a mão na cabeça e Uhum. grita, né, porque não tem o que fazer. Então o site ele ainda é uma ferramenta importante para o artista mostrar o seu trabalho, nem que esse site seja uma página única, né, um hot site como a gente chamava há algum tempo, meio que só um depósito, né, meio que só um depósito de coisas ali. Os próprios posts das redes podem ir para o site também, então você tem uma coletânea de tudo que você está fazendo num lugar só. Caso a rede caia, caso tenha algum problema, você tem esse site para você trabalhar. E aí, só reforçando, realmente, isso vai depender o quê? De quanto o artista tem de estrutura
porque Uhum. tudo isso custa, não só o trabalho do profissional em si, mas como o site, você vai ter uma anuidade, né? Por mais barato que seja, você tem esse custo. E da necessidade ali daquele momento. Então, por exemplo, o que, que acontece muitas vezes comigo? Já aconteceu de eu ir fazer reunião com o artista, pô, tem isso aqui para lançar. E já cheguei no momento de falar, olha, não é o digital que você precisa agora. Você precisa agora de uma assessoria de imprensa, porque o seu trabalho, além de ser bom, além de ser bacana, tem convidados importantes, que a imprensa pode olhar para aquilo com mais cuidado do que o digital, né? Então, rola essa escolha e eu já falei, não tenho problema nenhum de falar, olha, faz assessoria agora, daqui a 3, 4 meses você me procura, a gente conversa de novo e aí a gente começa um digital, porque o digital ele vai reforçar o que está sendo, né, o que foi divulgado lá atrás pela assessoria de imprensa, como já aconteceu o contrário também, né? Pô, como eu disse, tem muita coisa nova, boa saindo aqui no Brasil, muita música boa. E de grupos desconhecidos mesmo, que, né, se eu chegar, por exemplo, para um cara da Folha, ele não vai dar, entendeu? Porque não tem Uhum. espaço, porque, né, as desculpas que todo mundo conhece. Então, nesses casos, eu falo, não, vamos apostar no digital agora, 3 meses, vamos fazer um trabalho de divulgação com impulsionamento, né, com uma estratégia bacana e tal. E aí, isso rendendo, conseguindo um número legal, depois você pode, com uma assessoria de imprensa, voar mais alto. Então, tem vários cenários que vão depender de caso a caso, vão depender de Uhum. quanto o artista quer investir naquilo e qual é o momento da carreira dele também que a gente consegue avaliar qual que é o caminho que é mais legal para ele seguir, né? Uhum. Essa questão do site eu acho bem interessante, até uma coisa que assim, eu martelo desde os tempos em que o MySpace fechou aqui no Sim, Brasil, que, que assim, foi exatamente essa questão, né? Muita gente usava o MySpace como único repositório ali para todo o conteúdo que tinha, né? E sim. aí, de repente, o MySpace não tinha mais escritório no Brasil, não tinha mais os secret shows, né, que eles organizavam. E tem uma questão também das mídias sociais, Facebook, Instagram, que você está disputando a atenção com mais gente, né? O site, você consegue. O site é praticamente o seu ambiente online mais semelhante com um show, né? Porque o show você tem as pessoas ali no ambiente controlado, que você tem as pessoas prestando atenção no seu trabalho, e o site é o ambiente controlado, né? Uhum. Online que você tem, né? Para poder pegar e capturar a atenção das pessoas, né? Sim. E com relação a isso dos artistas e essas ferramentas, né? Porque o Facebook, o Instagram, o YouTube, que um artista independente que está começando agora tem, é o mesmo Instagram, YouTube, Facebook que um grande artista tem, né? As ferramentas são as mesmas. O que está variando aí é capacidade de investimento, né? Então, o quanto que você pode ter uma equipe ou não trabalhando o seu serviço aí, né? É, como que você vê assim as oportunidades para um artista independente, para um artista que de repente não tem um poder de investimento muito alto, né, junto com as mídias sociais, né? Qual que é eu imagino que não tem aí um mapa do tesouro, né? Mas alguns caminhos aí você já foi entendendo com a sua experiência, né? Como que você vê isso para um artista que está começando agora? Às vezes ele vai ter que fazer tudo. Como que você vê isso? Tem uma frase que eu infelizmente não lembro quem disse, mas é uma frase interessante que é assim, o artista independente é o que mais depende, né? O artista independente é o que mais precisa de músicos do lado, fãs, etc. Então, acho que nas redes, você falou muito bem, que é igual para todo mundo. Tem até uma brincadeira que falou, ó, no Spotify você ganha igual o Paul McCartney. Você ganha igual. O problema é que você tem 10 mil ouvintes mensais, ele tem alguns milhões. Aí dá uma, né? Uhum, Mas você ganha igual. Então, tem essa questão. No Facebook, por exemplo, o que eu gosto muito de usar e de trabalhar são as próprias comunidades. Existem muitos grupos no Facebook que não só eles trocam informações entre si, como os fãs
E a gente deu uma travada aqui, não sei se foi de todo mundo, se foi só o meu, mas o Marcos, o vídeo dele, a gente perdeu. Não sei se tem alguém aí ainda ouvindo. Opa, Opa, voltou, travou, né? parece. Voltou, Foi, voltou, voltou. voltamos. Boa. Então, só voltando em relação às comunidades, né? No Facebook, por exemplo, existem muitas comunidades, muitos grupos voltados para a música independente, em que tanto os músicos trocam ideias entre si, quanto tem os fãs lá também, né, na procura daquele link mais fresco possível que acabou de sair, as pessoas jogam lá. Então, essa é uma questão, no caso do Facebook, que dá para aproveitar bem, dá para usar bem. Aproveitar os grupos, e pegar. Eita, parece que a gente tá com problema de conexão mesmo hoje, hein? Instagram, um monte de live rolando ao mesmo tempo, né? Todo mundo dentro de casa, assistindo suas lives, fazendo suas lives. E aí a gente tem alguns problemas assim. Eu estava comentando só, né, que tá todo mundo fazendo live, assistindo live, todo mundo ao mesmo tempo. Então não tem estrutura que dê conta, né? Né, imagina o servidor do Instagram uma hora dessa, né? Deve estar uma Pois loucura. é. Mas, por exemplo, só voltando à questão das comunidades, e a gente parte para as outras Uhum, redes, comunidades do Facebook. Por exemplo, tem muitas vezes, eu tô com uma banda agora aqui de São Paulo que faz um trabalho muito legal, que faz músicas temáticas sobre liberdade, educação. Vai ter um clipe agora que cita até Paulo Freire. É um trabalho que você vê que é um resultado de um estudo mesmo. Então, por exemplo, você não precisa divulgar essa banda necessariamente nos grupos de música. Você pode ir para os grupos de educação, os grupos que discutem Paulo Freire e entrar lá, né? Pedir licença, obviamente, né? A coisa mais uhum, chata do mundo é aquele cara que manda só o link, né? O cara só manda o link assim, pá, uhum, né? Começa um diálogo, uma conversa, gente, a banda tal, olha, trabalho novo, eles falam do Paulo Freire, deem uma ouvida aí. E são pessoas interessadas no tema educação, no tema Paulo Freire, não em música. E nessa você uhum, pode angariar mais pessoas, quando você sai um pouco desse ciclo da música em si e vai para os assuntos que a música está falando de fato. Instagram para música é a melhor rede que existe pelo simples motivo dos próprios músicos terem abraçado a rede. Todos os músicos têm os seus Instagrams e a maioria, eu posso dizer que 90% deles não são administrados por equipes, são os próprios músicos online. Né? uhum. Esse cliente que eu tenho já, que eu comentei há 2 anos, eu faço para ele Facebook e Twitter. O Instagram é ele que faz, ele adora, ele ama, é ele que faz. Então, no Instagram, a gente tem os músicos mais ali presentes, mais perto, e então rola uma troca de ideia, você manda um inbox, de repente começa um diálogo. Então, o Instagram é muito legal por isso, os músicos estão nele. Né? Uhum. Inclusive, artistas grandes, muito famosos, estão no Instagram pessoalmente. Twitter talvez. Twitter é muito engraçado. Eu, como usuário, eu sou twitteiro, estou no Twitter o dia inteiro. É a rede que eu mais Uhum. gosto. Para música é muito delicado, porque o Twitter vive muito dos trends, né? Do que está rolando naquele dia, do que está rolando naquele momento. Então, entrar no Twitter agora do zero para divulgar música é um desafio muito grande. Dá, né? Você cria uma persona, no Twitter todo mundo é meio engraçadinho, então você pode criar uma persona mais divertida, engraçadinha e começar, né? Principalmente se a música for para um público mais jovem ou mais descolado nesse sentido, vale. Agora, para música mais, né, uma MPB, um público mais velho, o Twitter é muito difícil mesmo de conseguir número ali. Mas dá para brincar, dá para fazer várias coisas. Então, como eu disse, as ferramentas elas são muito parecidas para todo mundo. Vai mudar a inteligência da aproximação, né, a forma como você chega. De verdade, quando eu recebo só link no meu inbox, eu não abro, de verdade, assim, porque eu não acho legal, não faço isso e não gosto que façam. Vamos começar diálogos, a gente precisa. Uma coisa que eu faço muito, eu imagino, eu falei que eu sou de rádio, né?
Então eu imagino o Facebook como um rádio. E no rádio, o que que a gente faz no rádio? A gente conversa com as pessoas, né? O locutor, ele pode estar sozinho no estúdio, mas o grande exercício que um locutor faz é olhar para o microfone e imaginar uma pessoa. Você pode reparar que no rádio, o locutor, pelo menos o que está atento, ele fala sempre no singular. Você que está ouvindo rádio, você que está aí, né? Ele nunca fala Hum, vocês, ele está falando com uma pessoa. É direcionado. No Facebook uhum, eu aposto muito nessa linguagem também. Linguagem coloquial, no singular, você. Pô, você quer conhecer uma música que fala sobre tal coisa, clica aqui. É um diálogo, é uma conversa, não é só link e impulsiona o post para ele voar. Não é, ele tem que ter uma uhum, conversa ali também, entendeu? uhum. Uma coisa que eu também, na época que eu tinha a produtora também, eu tentava criar uma consciência dessas nos artistas, era com uma questão do conteúdo, Hum, né? É, o que eu imaginava seria que uma forma de um artista conseguir também trazer atenção para o seu trabalho seria gerando conteúdo, né? hum. Então, o que eu às vezes eu propunha para as bandas é que no site ou na plataforma que estivessem usando, que eles fossem criando os conteúdos da mesma forma como no caso que você falou, Paulo Freire, né? Então, uma banda chegar num grupo de estudo de Paulo Freire e se apresentar para chegar num outro público, né? Também fazer o sentido oposto, né? O sentido inverso. Então, trazer pessoas que talvez não conhecessem o trabalho artístico, mas que viessem para outras questões. Então, o artista escreveu um artigo sobre um guitarrista que está lançando um disco, o baterista falar de uma linha nova de pratos que foi lançada, tal. Isso dá, você acha que isso atrai público? Você tem como realmente trazer uma audiência nova? Sim, cara, e é impressionante como às vezes, muitas vezes, a gente se esquece de voltar para o básico, muitas vezes. A gente fica pensando tanto e, né, às vezes voltar para o básico dá um resultado espetacular. Por exemplo, uma coisa que parece muito boba, que parece ridícula, mas que funciona muito até hoje em rede social, é efeméride, bicho. Ah, o Hum, aniversário do Gilberto Gil. Bicho, se você é artista, você faz músicas, se identifica com o Gilberto Gil, faz um post dando parabéns. Só isso. Só isso. Não precisa inventar, não precisa. hum, Efeméride funciona muito, cara. Muito impressionante. Pra você ter uma ideia, tem duas coisas: efeméride, e aí, dependendo do artista, pode soar piegas, então tem que tomar cuidado. Mas tem uma questão também de frases. Sabe essa coisa, hum, frase do dia? Você pega um uhum, trecho da música do artista, uma frase, e posta isso separado, posta isso como uma frase do dia mesmo. Para você ter uhum, ideia, aí saindo um pouquinho da música, eu fiz as redes da revista Forbes durante uns 2 anos também, 2, 3 anos, que é hard news, finanças, aquela uhum. coisa toda. O post todo dia que mais funcionava era a frase do dia. Todo dia. Não, Hum. você podia pôr a bomba que fosse, breaking news que fosse, frase do dia. Sempre era o post mais visto. E no meio artístico isso também funciona. Então você recortar frases das suas músicas e postar, ou então você quer citar um ídolo, pega lá, sei lá, uma frase do Bob Marley e posta, isso funciona também. E aí, como eu Uhum. falei, dependendo do artista vai soar piegas, então não é legal, e também não abusar muito disso. Para um artista, não faz sentido ter uma frase do dia. Nenhum artista tem conteúdo bom todo dia, né? Então vamos dosar, vamos fazer semanal, vamos fazer só nas efemérides, aniversário do Bob Marley, então vamos fazer uma frase. E aí você junta, né? Faz um combo ali de coisas que Uhum. funcionam. Então acho que às vezes a gente precisa voltar para o básico mesmo, relembrar, pô, o que que funciona? Né? O que que tem funcionado aí há tanto tempo? Vamos fazer, não tem problema nenhum. Vamos, né, dar essa apeladinha agora para criar público, para gerar movimento e depois dá para pirar mais, depois dá para inventar coisas. Mas eu acho sempre legal esse caminho, assim. Uhum. Ah, É, e só complementando o que você falou da coisa do conteúdo. Para cada 10 perguntas que fazem sobre redes sociais, a resposta para 8 vai ser conteúdo. Isso é certeza.
perguntam, por exemplo, mas um vídeo para o YouTube, quanto tempo deve ter? Não existe essa regra. A resposta é: o seu conteúdo é legal, o seu conteúdo é relevante, as pessoas vão aguentar ficar um vídeo de 15 minutos ouvindo o que você tem a dizer? Se ficarem, é isso, 15 minutos. Se não, dá o conteúdo e tchau, 5 minutos. Eu lembro que em 2007 eu trabalhava na Editora Abril, fazendo lá viagem em turismo, guia quatro rodas e tudo mais. Naquela época, se a gente fizesse um vídeo com mais de 5 minutos, a gente só faltava apanhar, bicho. Era a regra. Vídeo pra web, só até 5 minutos. Ninguém fica todo Uhum. esse tempo assistindo vídeo. E até porque a internet era mais lenta também, né? Tinha mais problemas e tudo mais. Então fazia sentido até tecnicamente falando. Hoje, eu fico até abismado. Eu gosto muito. Eu já tive programa de humor, eu gosto muito de humor, até eu já acompanho vários humoristas, eu sigo e tal. Eu gosto muito do tema, não só de ver as piadas e tal. E aí eu fico abismado, cara. Tem uns caras que sobem vídeos de 2 horas, com coletâneas de stand-up, com trechos de shows, 2 horas. E você vai ver, tem 200 mil views, 300 mil views. Por Hum. quê? Porque o conteúdo é bom, causou identificação, as pessoas riram. Mesmo se ela não vê tudo de uma vez, ela guarda ali, pausa e volta depois. Então, assim, a resposta sempre é conteúdo. Seu conteúdo vai Uhum. prender atenção? É isso. Vai embora. Meia hora, tá ótimo. Se segurar, vai. Isso aí me faz até lembrar, falando de uma coisa mais recente, e que eu acho que tem a ver na hora de um artista pensar, né, nas efemérides que você falou, né? Vide aquela live, né, do Átila Yamarino, que todo mundo comentou, né? É 1 hora e meia de vídeo e já tá não sei com quantos Sim. milhões de visualizações, né? Então, pegou também um tema ali que é super relevante, mas também super pontual, né? Então, aquela live dele foi no momento, né, que estava todo mundo realmente vendo, né, preocupado e tal, e é 1 hora e meia que todo mundo assiste aquilo É. e nem vê o tempo passando, né? Mas você falou aqui um negócio agora que é da identificação, né? Que eu acho que isso é uma questão super importante e que tem muitos artistas que não se prendem a isso, né? Porque como fazem música, né? E vou estender isso para a arte como um todo, né? Porque às Hum, vezes o artista, o criador, tem um pouco aquela questão, não, mas a minha arte é para todos, né? Assim, a minha música é para todos, e por hum. mais popular que seja a música, né, no melhor sentido, no popular de acessível mesmo, né? Não tem como o público ser todo mundo, né? Que é aquela história, se você fala para todo mundo, você não está falando com ninguém, né? É, como que você vê, dá para um artista identificar esses nichos e trabalhar com seu público-alvo? Como que ele define isso numa estratégia online? Sim, não, hoje dá super, até porque as próprias plataformas indicam pra gente, né, nos analytics da vida, quem que está chegando no seu conteúdo. Então, eu, como administrador de página, administrador de canal do YouTube, etc., eu tenho acesso a esses números que o público geral não tem. Então, é possível, sim, você saber, por exemplo, tem vários exemplos nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, como praça de show, tem fama de não ser uma praça muito fácil para vender ingresso. Então os shows lá sempre demoram um pouquinho mais para esgotar, quando esgotam, tem uma dificuldade que já é conhecida no mercado. E eu já tive algumas experiências lá nesse sentido. A gente começa uma divulgação sem impulsionamento, então nesse sentido que você falou, vamos deixar todo mundo ver, vamos deixar chegar para todo mundo. Aí eu recebo o retorno lá da produção do local, olha, não tá legal de venda, reforça aí. E aí, isso já aconteceu várias vezes. Com R$ 50 que eu coloco no impulsionamento de evento no Rio de Janeiro, definindo direitinho público-alvo, local, interesse, idade, com R$ 50, que é o valor aí, sei lá, de 2 ingressos, a gente conseguiu lotar o local. Já aconteceu mais de uma vez.
Isso também aí cai um pouco esse mito de que precisa gastar muito em rede social. Eu sou totalmente contra gastar. Eu já vi, é claro que aí a gente está falando de outro mundo, mas eu já vi multinacional botando R$ 1.000 para impulsionar uma campanha no Facebook. Eu acho isso um absurdo, assim, porque você acostuma o sistema a receber muito, né? Esses sistemas todos Uhum. funcionam nessa onda, né? Você dá a comidinha, ele aceita, processa e vira um troço. Então, a partir do momento que você põe R$ 1.000 num post, cara, é um crime isso aí. E é um sinal também que você não está direcionando direito. Você está pondo R$ 1.000 porque você não sabe para quem mandar aquilo. Se você sabe, se você tem informação, você direciona com R$ 50, com R$ 100 no máximo. Você direciona direitinho ali e vai cair para essas pessoas. Né? A gente recebe depois o retorno do impulsionamento lá com gráficos, a gente vê para quem Uhum. chegou. Cara, hoje em dia tá tudo na mão nesse sentido. Eu entendo realmente que essa coisa do público-alvo caiu em desuso e eu aceito isso quando é um post na timeline sem impulsionamento. Então, beleza, vamos jogar no ar, quem pegar, pegou e é isso aí. Uhum. Agora, quando você parte para uma estratégia de ter que gastar um dinheiro, aí não tem jeito, bicho. Aí você tem que. Eu já vi gente, por exemplo, impulsionando o post sem direcionamento nenhum mais de uma vez, sabe? O cara vai lá, põe R$ 100, aí uma semana depois o cara vai lá no mesmo post, na mesma forma, põe 200. Você está pagando para aquele post chegar na mesma pessoa duas vezes, Uhum. né? Ou seja, tem que olhar. Hoje em dia não é difícil, claro que a gente como administrador tem mais prática, é rapidinho, entro ali, vejo o público e faço. Mas hoje em dia, para o artista que não tem essa bala agora para ter uma pessoa na sua rede social olhando, cara, gasta uma meia horinha, 40 minutos olhando a sua página e os insights lá, né? Os números, público, comunidade, seguidores de onde são, curtidores de onde são. Bota num papelzinho, num bloco de notas no computador e olha, esse é meu público. Ele está em São Paulo, ele tem ali de 35 a, sei lá, 45 anos, é do público é masculino. Uma outra coisa também, quando a gente fala, por exemplo, sei lá, a gente vai pegar uma rede de uma balada para fazer. A gente sabe que é o público feminino que manda nas baladas, né? As baladas querem o público feminino. Então, por exemplo, não adianta fazer muito uma campanha para o público masculino, porque você tem que chamar o público feminino para aquele local e aí para aumentar aquilo. Enfim, são vários detalhes, e aí, claro, esses detalhes vão variar de artista para artista, tipo de música, né? Sei lá, uma música voltada para um público mais velho pode ter um pouquinho mais de dificuldade desse retorno, porque não é um público que está tão ativo nas redes, mas você consegue chegar neles direitinho ali, botando o impulsionamento e direcionando legal, isso dá. Uhum. Legal. É, só aproveitar que o Caio Inácio, que não sei se ele está acompanhando aí ainda, mas não, mas ele falou que aquela frase do artista independente é que mais depende é do Hermeto Pascoal. Ah, Então pô, gênio, ele gênio, colocou então, ali citando isso, que é o Hermeto. legal. É, e aí eu queria falar uma coisa aqui do que você falou, né? O Paul McCartney, né? Você falou, eu tô no. O Paul McCartney está no Spotify e o artista ali também tá, né? Que eu acho que Sim. foi uma das grandes mentiras e uma das grandes falácias do começo dos anos 2000, que é a coisa da cauda longa, né? Que todo É, mundo vendeu a cauda longa como aquela coisa, o independente, o pequeno vai conseguir, porque a cauda longa, cauda longa, cauda longa. E no final, assim, o que a cauda longa ajuda é o agregador, né? Porque o modelo fonográfico, né, da indústria fonográfica em si não mudou, só mudou de mão, né? Então, se antes tinha um poder das grandes gravadoras, esse poder agora está nas empresas de mídia, né? Mas está concentrado ainda, né? Então, que eu acho que aqui já são faltam 10 para as 9. opa. Então, só para a gente é, para ir encaminhando aqui, porque eu queria falar também dessa questão, assim, como que tá para de agora em diante, né? Porque essa cauda longa já era meio que um mito, né? Uma figura mitológica, né? O Caio Inácio está falando que está aqui na área, então, Boa. Caio, obrigado pela informação aí do Hermeto. Então a gente está nessa situação, né? A cauda longa em si não funciona,
né? Então, não é que todo mundo vai ter o seu lugar ao sol, né? Hum, Porque é um mercado como todo outro, né? Então, assim como não é toda pizzaria que funciona, não é todo artista que vai ter sucesso financeiro, vamos dizer, né? E agora nessa situação que está todo mundo indo para online, né? Então agora que a gente estava falando, né, de isolamento, quarentena, né, o pessoal falando que o mundo nunca mais vai ser como era antes, questão até de relações, rever economia, tudo mais. Como que uhum. você vê esse futuro breve que a gente vai enfrentar do ponto de vista naturalmente aí da divulgação online? Sim, pois é, eu até gravei um vídeo, tá lá no meu YouTube. Assim que, enfim, começou essa coisa toda, a gente começou a ver o cenário, ver o que estava acontecendo, e a gente viu, e tem estudos mostrando isso, que o consumo online aumentou. Aumentou consideravelmente, justamente por isso, porque está todo mundo online ou buscando informação, e aí quando você está correndo timeline, vai passando de tudo ali, né? Principalmente as timelines, né, que é o grande meio de informação hoje, além do WhatsApp e tudo mais. E também porque as pessoas estão precisando se distrair mais, em mais momentos do dia. Né? Se antes a pessoa ficava no trabalho ali, parava uma hora para almoçar e depois voltava, agora, como está todo mundo em casa, tem mais pausas, tem mais tempo para, né, para dar uma relaxada também. Então, assim, é claro que não dá para dizer muito o que vai acontecer. Eu também espero isso que você falou de mudança de comportamento. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. O que mudou dessa questão que a gente pode dizer para melhor hoje é que, ok, continua tudo concentrado. Hoje a gente tem o Spotify como um grande player que paga aqueles centavinhos lá que a gente já sabe quanto que é. Aí tem o Uhum, YouTube vindo, né? Também, que é um grande concorrente como player. Hoje o que a gente pode dizer que é melhor é que hoje pelo menos a gente tem relatórios, a gente tem tudo mais na mão, a gente sabe o que de fato aconteceu de resultado. Né? A gente tem aqui no Brasil, principalmente, a indústria fonográfica nunca respeitou números assim dessa forma, né? Os números de venda de discos que a gente tem públicos hoje, eles são até hoje fornecidos pelas próprias gravadoras, não tem auditoria. Então, o Roberto Carlos diz que vendeu cada disco dele mais de 1 milhão. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, que caras como Odair José venderam mais que o Roberto Carlos. É só, né, você ainda encontra em sebos, esses discos e tudo mais. Então hoje isso já não acontece mais. Você tem relatórios, você tem tudo público e tá ali. Pelo menos cada um sabe o seu número de forma mais exata. Eu acho que daqui para diante a gente vai ter. Tem um cliente meu, esse cliente que está comigo há 2 anos é o Chico César, né? Eu faço as redes dele já desde o começo do Orfeu. É um artista eu tava para te sensacional. perguntar, mas quem que é esse artista? Quem que é esse artista? Não, Ah, esse artista de 2 anos. não, eu gosto de citar o Chico, não só pelo fato de ser cliente e tal, não é isso, mas até porque ele é jornalista também, ele é formado em jornalismo. Então ele é um cara que entende a comunicação, ele sabe ali como é que é o caminho e ele tem o meu trabalho para auxiliar, para criar coisas e para, de repente, o que ele não pensou eu vou pensar e vice-versa também. Ele também colabora muito, ele pensa em várias coisas também que eu acabo colocando em prática, normal. Mas ele disse numa entrevista ontem uma coisa muito interessante em relação ao mercado de shows. Ele acredita que os próprios artistas, principalmente esses do topo, né, esses populares e tal, eles vão se ligar também que eles podem viver com menos e com menos público. Ele acredita que pode acontecer uma mudança nesse sentido de shows menores a partir de agora. Então, em vez de você botar 5.000 pessoas num lugar, você vai fazer um show num lugar para 300 pessoas, 200 pessoas, você vai diminuir um pouco esse. Porque é isso, a gente não sabe o que vai acontecer cientificamente falando. É um vírus Uhum, e ainda está na primeira onda, a gente não sabe se vai ter segunda, a gente não sabe se o ano que vem vai ter o Covid-20, a gente não sabe. Né? uhum. Então, de repente, isso vai causar uma mudança estrutural na sociedade que a gente vai aprender na marra. Olha, vamos fazer shows menores.
por que não? Vamos reunir menos gente e essa gente vai ser mais interessada, essa gente vai passar mais para frente, né, os seus links do digital, por exemplo, né, os seus vídeos no YouTube. Então, de repente, com menos gente, você tem uma chance de ter uma audiência até maior, porque é gente que é fã, é gente que vai querer passar adiante. Né? Não é aquelas Uhum. 5 mil pessoas que aí o cara tá no bar tomando uma, tá nem ouvindo o que você tá cantando, tá lá conversando, né? Aquele papo que rola em show, né? Que é ruim pra caramba. Enfim, acho que ele defende isso e eu tô com ele. Eu acho que isso pode acontecer sim, nem que seja na marra, nem que seja uma coisa, olha, gente. Uhum. Agora não dá para reunir 5 mil pessoas, não. Você quer fazer o show? Faz ali no palquinho pequeno e vambora. Então, acho que mais nesse sentido que dá pra a gente prever alguma coisa. De resto, bicho, tá uma grande incógnita, assim. Eu posso dizer que em relação ao meu trabalho mais diretamente falando, os shows pararam. Os artistas estão, Uhum. né, tem artista que já quebrou, né? Tem artista que, infelizmente, um mês sem show, porque enfim, a gente está em quarentena 2 semanas, mas as datas já estão canceladas, né? Se você for reparar bem, tá todo mundo aí gritando até agora sobre quarentena, fica em casa, mas o entretenimento foi o primeiro que parou. Os shows Uhum. pararam Sim. primeiro. Antes de decreto, antes de prefeito falar, antes de governo, já tinha show cancelado. E a gente, o dia D foi o dia em que o Sesc falou: vamos fechar. Né? Ali foi o dia D, Uhum. ali todo mundo, quem não tinha parado ali, parou, porque ali não tinha mais o que fazer. Mas a gente tem, por Uhum. exemplo, shows que já estão sendo remarcados para setembro, sem a garantia de que ele vai acontecer, é apenas uma data. Olha, vamos deixar aqui 15 de setembro e a gente vai vendo o dia a dia. Se rolar, Uhum. esperamos, torcemos que, né, role, mas ninguém garante. Então é isso, é uma Uhum. grande incógnita. Eu acho que esse momento também, até saindo um pouco da música agora, esse momento de reclusão é importante para a gente, né, sentar assim com a gente mesmo e dar aquela analisada. Eu vejo, eu falei que eu Uhum. sou twitteiro, eu tô no Twitter o dia inteiro e Twitter é só meme, né, só piada, né. Aí esses dias soltaram um lá, pô, né, o pessoal tá reclamando de quarentena, tá sozinho, não consegue lidar consigo próprio. Então, vamos. Então a gente tá sozinho, vamos aproveitar, vamos pensar o que está acontecendo, o que, que eu posso fazer para ajudar, que se eu tô com as mãos atadas, ok, pede ajuda, né? Eu acho que esse Uhum. momento é de transformação, mas a gente só vai entender quando ele estiver se encaminhando para o final. Por enquanto, é uma grande incógnita, eu acho, pelo menos. Uhum. Eu acho que o que você falou aí tem muito a ver com essa, talvez uma economia mais colaborativa que pode acontecer, né? Então, do mesmo jeito, talvez a gente tenha que começar a ver para o comércio local, o pequeno comerciante, tudo mais, é a mesma coisa, né? Quem que é o artista local, prestigiar os shows menores, né? E aí o Greg Fernandes, que está acompanhando a gente, como você falou, que são 5 mil pessoas que estavam no show, de repente vai fazer um show para 300, né? 200 pessoas. E ele falou, isso necessariamente vai se traduzir em ingressos mais caros? O que que você acha? É a pergunta do Greg. Olha, eu acho que voltamos a essa questão do próprio artista entender. Isso eu estou falando do mainstream, tá? Estou falando da galera lá em cima. Do próprio artista entender que o cachê dele não precisa ser de R$ 200 mil, entendeu? Tudo bem, tem equipe, tem tal, tem estrutura, a gente sabe quanto custa fazer um show grande, a gente sabe. Mas de repente, vamos dar uma enxugadinha, vamos, né, pensar em formatos menores, mas que também contemple essa equipe. A gente está tendo agora, por exemplo, a questão semana que vem começa uma plataforma nova de lives remuneradas, né? Os artistas vão poder tocar e ser remunerados por isso. Começa a Uhum. quarta-feira, que é a plataforma do Show Livre, deve entrar no ar domingo, vai vender ingressos antecipados de 5 a R$ 20 e vai ter opção Do grátis também. Clemente? Do Clemente. Hum. O Chico toca lá no dia de estreia, quarta-feira. Então, é de 5 a R$ 20 e tem a opção nada, tem a opção zero, que a pessoa vai poder ver um trechinho só da apresentação, mas vai poder.
Então, e aí tem a discussão, pô, é legal, mas e a produção? E o iluminador? E o técnico de som? Como é que eles vão se virar com isso? Por enquanto a gente não tem essa resposta. A resposta vai vir nesse momento aí, de repente, com shows menores. Vamos pensar em, de repente. Não sei, é difícil pensar realmente nesse mercado. O desafio é enxugar, mas sem deixar pessoas para trás. Dá uma modificada em alguma Uhum, coisa. Eu não sei, é muito difícil porque vivem fazendo na internet essas listas nominais que eu acho de uma covardia tremenda. Esses dias começaram. Atenção, milionários da música, X, 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 vários nomes. uhum, Quanto vocês doaram para a crise do corona? Não é nosso papel botar a mão na cara de ninguém, até porque vários desses artistas já doam sem divulgar, que é o mais legal, né? A pessoa já uhum, faz o trabalho dela, de doação, de manter uma ONG, ela já faz. Eu não preciso chegar nela e falar, olha, você precisa doar. Não, cada um vai na sua consciência. E também é difícil chegar e falar para um artista do mainstream agora, olha, artista do mainstream, você não precisa morar num triplex. É difícil isso. uhum, Tem que partir dele, né? Então é essa mudança que eu digo que a gente vai entender agora. E cada um vai entender a sua mudancinha e dizer, olha, será que eu preciso de tudo isso aqui para viver? Será que eu não uhum, consigo enxugar um pouquinho o meu ganho, dividir mais? Enfim, é essa mudança que tem que acontecer. E aí, acontecendo essa mudança, o ingresso não vai ser mais caro. Pode ser que num primeiro momento seja, para meio que uma readequação, né? Ó, vamos sentir, né? Porque imagina o medo que dá isso também, né? Você chegar para um artista lá do topo e falar, olha, caiu. E aí? uhum. É complexo, mas é algo que tem que passar pela cabeça de todo mundo. E aí o artista independente, como diz Mano Brown, perseguido eu já nasci, demorou. Então não tem muito o que perder. Não Pois tem muito o que é. perder. É, bicho, independente, vamos depender de todo mundo, vamos criar uma comuna aí e vamos se Uhum. ajudar. Né? Esses dias É, mesmo, já tem uns 2 dias começou no Facebook essa onda de, não sei se você viu, olha, eu tenho um canal no YouTube, coloca o seu canal aí que todo mundo, um se inscreve no outro e a gente bate um número ali para conseguir monetizar e todo mundo ganha dinheiro. É legal, é uma forma. Eu não gosto muito desse approach também. Eu prefiro conhecer um canal do YouTube pelo conteúdo que ele tem, não porque ele é um artista independente e tal. Eu prefiro conhecer uhum, o conteúdo e saber se ele é legal ou não. Só um link de um uhum, canal para se inscrever, eu não curto muito, mas é um caminho. É um caminho de agregar. Falar, olha, gente, eu tenho um canal do YouTube aqui, tem várias músicas lá. Entrem, curtam e deixem o seu aqui também, né? Para eu fazer o uhum, mesmo. É uma forma digital de criar uma comunidade, né? uhum. E essa é uma pressão que vai ter que partir de todo mundo, né? Não é só do artista, é o Ah, público também, né? sim. Enquanto a gente tiver gente pagando 500, 1.200, R$ 1.500 no ingresso, vai continuar sendo cobrado R$ 1.500 no ingresso, né? Então, é um movimento que acho que vai ter que partir também de todo mundo, né? Um movimento que, como você falou, né? Vamos aproveitar esse tempo que está todo mundo dentro de casa e ver o que, que é relevante para a gente, né? Porque Hum, é aquela história, né? Que todo artista independente, quando começa, fala, né? Putz, meu amigo vem me pedir ali VIP para entrar no meu show de R$ 15, mas tá lá tomando cerveja sem parar, sim, né? Então, né? Toma uma cerveja a menos e paga o ingresso, né? Então acho que tem que ter um pouco dessa consciência coletiva, né? total. Marcos, eu acho que então aqui a gente já deu mais de 9, já 9:05. Mais para todo mundo que assistiu e que está assistindo. Então, meu grande agradecimento ao Marcos. É, o que a gente tem para dizer assim, de uma continuidade é que a Lado B está pensando em pegar alguns desses conteúdos. O Marcos, inclusive, a gente já estava conversando antes da iminência aí de fazer essas lives, né? De transformar esses conteúdos
em uma coisa um pouco mais extensa, online também, né? E sem dúvida o Marcos vai ser um dos nossos convidados para montar essa rede aí de outros conteúdos. Marcos, você não quer deixar também aí, já que a gente ficou falando do online, né? Deixa o seu site, para quem quiser conhecer mais da Orfeu Digital também. Sim, boa, legal. Bom, o site é orfeodigital.com.br, e aí tá no Instagram também, como Orfeu Digital, no Facebook também, Orfeu Digital. No caso do Instagram, é um pouco aquela coisa casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? Então a gente toma conta de tantas outras redes que da nossa mesmo a gente não atualiza muito. Quem nunca, né? Mas tá lá. Não, esse é o problema de toda produtora, basicamente, né? Ficar preocupada com os artistas e tal, e a sua mesmo. Mas enfim, tá lá, né? Se tiver. Enfim, no site tem alguns textos também. Eu gosto muito de fazer alguns artigos mais reflexivos sobre o tema, né? Para fazer pensar mesmo, para provocar. Então, no site tem alguns artigos, lá tem alguns textos que de repente pode agradar aí quem está acompanhando. E sobre o conteúdo online da Lado B, pô, tamo junto, é só, enfim, vamos conversar sim, vamos fazer isso, porque eu gosto muito desse contato, não só, assim, eu sou muito mal vendedor do meu próprio negócio. Então, às vezes eu gosto mais de ficar trocando ideias mesmo e dar dicas e, porra, e fazer provocações do que de fato chegar pro artista e falar, vamos fazer agora, vamos trabalhar. Não, e aí, o que que você precisa? O que que você quer fazer agora? Você quer Uhum, lançar um disco? Você quer lançar um single? Vamos bater um papo, vamos trocar umas ideias. Se rolar de trabalhar, perfeito, vamos nessa. Se não, tudo bem também, deixa para uma próxima. Eu sinto que a gente tem que colaborar mais do que ficar aquela coisa de, né? Vamos cobrar, uhum. vamos se ajudar, né? E aí a gente consegue andar juntos aí. Democratizar o conhecimento, né, gente? Vamos ser um pouco mais aberto aí com o que a gente sabe, né? Ajudar um pouco todo mundo. Pois é, até porque aquilo que a gente falou logo no comecinho, não existem fórmulas secretas. Não existe Uhum, essa coisa de. Tem muita gente que às vezes contrata um serviço de marketing digital achando que é a solução. Puta, em toda reunião que eu chego para conversar com um artista ou com um empresário, enfim, uma das primeiras coisas que eu falo é assim: olha, só a rede social não vende show, não vende ingresso, tá? Você tem que ter uma estrutura ali, uma pessoa cuidando disso, uhum, para que o digital sirva como base para fazer tudo andar. Rede social não é solução única de nada. A rede social vai fazer o seu alcance aumentar, vai fazer as pessoas rolarem timeline e verem o seu trabalho, legal, mas e uhum, o interesse de fato, né? Então tem que ter um trabalho conjunto aí nesse sentido. Então acho que é nesse sentido mesmo de colaboração e trabalhando junto e vamos nessa. uhum. Maravilha, então. Bom, o Ricardo e o Vinícius, sócios lá da Lado B, agradeceram também aqui a sua participação. Valeu. E então nos despedimos aqui, Marcos, mas com certeza com, com alguns trampos aí pela frente para a gente fazer junto. Muito, muito obrigado aí pelo seu tempo para trocar e passar um pouco dessa sua experiência para a gente. Pô, valeu, obrigado pelo convite e estamos todos aí online, guardadinhos em casa e aguardando novas informações aí da ciência, né? Agora é a ciência que É, manda na nossa vida. solta na mão deles, né? Obrigado, meu. Valeu, abração para todo mundo Maravilha. aí. Valeu, um abração, até mais, Marcos. Valeu, Obrigado. até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.